Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, de saúde e de oportunidade de estar na Tua presença. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas e muito mais, Pai, por esse dia especial que é o sábado, Pai, que o Senhor faz para nós estar com a nossa mente e o nosso coração voltado para o Senhor. Somos muito agradecidos por isso, Pai. Mas nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti pelo Espírito Santo, Pai, que vem estar na nossa mente, no nosso coração, para nós compreender a mensagem e colocar em prática na nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine poderosamente o irmão Moacir, que irá trazer a mensagem, que seja iluminado pelo Senhor. Pedimos uma bênção especial também para aquelas pessoas que não puderam vir. O Senhor conhece cada pessoa, cada dificuldade que tem. Que o Senhor, Pai, esteja com essas pessoas trabalhando ali, para que elas possam também vir te adorar em espírito, honra e verdade. Fique conosco hoje e sempre, Pai. Te pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite você também que nos assiste. Que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um de nós aqui. Domingo após domingo nós estamos aqui estudando os eventos finais e os temas mais principais na palavra de Deus. Nós começamos com a queda, a entrada do pecado, nós vimos as consequências que nós temos até os dias de hoje sofrendo com isso. Nós vimos também no outro estudo a solução para o pecado, que é a morte de Cristo, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vimos também a respeito da morte. Isso é uma consequência do livro de Gênesis, que quando foi prometida a descendência, em livro de Gênesis 3, verso 15, Adão e Eva pensariam que era para os seus dias e que eram seus filhos. Ela não imaginava que era mais para frente que viria a descendência, que é Cristo Jesus. Aí quando nós falamos sobre a morte também é sobre Gênesis, que quando Satanás fala para Eva, dizendo o seguinte: pode comer, que você não vai morrer. Só que a ordem de Deus é dizendo o seguinte: não coma, que você vai morrer. Então, até os dias de hoje, as pessoas têm essa filosofia de que quando morre, em algum lugar está. E a gente viu pela Bíblia, naquele estudo, naquela noite, que não, que ela está onde? Aguardando a volta de Cristo. Se ela está em algum lugar, por que o apóstolo Paulo falaria que assim que descesse Cristo nas nuvens do céu, os mortos em Cristo ressuscitariam? Se o morto está em algum lugar e já está vivo em algum lugar, ele teria que morrer naquele lugar para ressuscitar naquele momento a volta de Cristo? Seria diferente. E a gente viu então que nesses ataques que Satanás, que se rebelou no céu e foi expulso, ele queria uma base no céu, a base de Cristo, que era a adoração, e também queria ser adorado. E Deus pediu para que o povo adorasse a Deus, e ele se rebela lá no céu e quer ser adorado também. E a gente viu então no domingo passado as características da igreja que Deus estabeleceu aqui. Porque Satanás também quer ser adorado. Ele exige adoração assim, do povo. Então ele faz o quê? Também tem os seus templos. Então nós vimos domingo passado a respeito da igreja de Deus, as suas características, e nunca Deus deixou aqui nessa terra aqui à mercê ao povo dele. Sempre aquele que tem na sinceridade de estudar a palavra de Deus conhece. E hoje então vamos ver então o selo de Deus e a marca da besta. Nós temos aqui então duas questões aqui. Também Deus tem o seu selo e a besta também tem o seu selo. E a gente vai ver com vocês então a partir de agora. E nós vamos já estudar a palavra de Deus aqui. Vamos ligar aqui. E vamos para frente aqui. Muito bem, eu vou ler por aqui que fica mais fácil para mim aqui. Nos relatos da criação em Gênesis, após 6 dias de trabalhos, Deus descansou o 7º dia e o santificou como um tempo especial de descanso na adoração.
Nós vemos que desde a criação, quando Deus termina os 6 dias, no 7º dia ele faz o quê? Ele descansa no 7º dia. Aí eu pergunto, Deus cansa? Não, Deus não cansa. Então por que ele colocou esse dia aqui? Porque nós cansamos, ele deu o exemplo para que nós pudéssemos o quê? Descansar nesse dia. Então desde Gênesis a gente vê que Deus colocou o sábado, o 7º dia, para o descanso. Há uma denominação grande que fala que Gênesis é um livro de história que não existiu. Essa criação que foi feita a partir do capítulo 1 não existiu, que ela veio do Big Bang, a grande explosão. Sendo assim, se nós pegássemos o livro de Gênesis e dizer assim, esse livro realmente é um livro de história e que não aconteceu a criação daquela maneira, estaríamos então ali abolindo o que todos os dias, inclusive o sábado, inclusive o casamento, que foi estabelecido em Gênesis. O casamento que é estabelecido em Gênesis, feito por Deus, hoje não poderia e nem precisaria mais casar. Então o livro de Gênesis não é um livro de história, é um livro que aconteceu, contado a história como aconteceu. É diferente. E a partir dali nós vamos ver então alguns versos com vocês da Bíblia aqui, de que o sábado ele não se perdeu na história, nem os dias se perdeu na história. Você não tem um relato sequer, ou um livro sequer dizendo, não, no tempo passado os dias eram 6 dias, era 5, era 8, não, sempre foi 7 dias, sempre foi o mesmo horário, estabelecido por Deus desde o Éden. O sábado no tempo dos patriarcas, vamos ver com vocês aqui então, Adão. Pegue lá em Gênesis, pegar sua Bíblia, não vai estar projetado lá. Gênesis 2, e já está bem no começo da Bíblia, bem fácil de achar. Gênesis 2. E o verso 2 e o verso 3. Vamos ler o verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. 3 também. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Adão e Eva tiveram o privilégio também nesse dia de descansar. Mesmo que naqueles dias, sem pecado, não havia fadiga para eles. Eles não se cansavam. Era um trabalho prazeroso. O tempo não é esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que estou falando de temperatura. O tempo, no tempo de Adão e Eva, era em torno de 25 graus constante, nem quente nem frio. Depois do dilúvio, sim, que veio uma grande chuva de meteoros também, na qual acabou com os dinossauros aqui. Existem várias provas aqui no nosso planeta, buraco gigantesco que caiu ali junto com o dilúvio, e a Terra ela se inclina 20 graus do seu eixo imaginário, que é o eixo reto. E nesse inclinar da Terra aqui, as águas do dilúvio escorrem para um lugar e congelam. Segundo os grandes cientistas que a gente tem acompanhado, ele fala, se toda aquela água que está congelada lá, ela aqui vai voltar para a terra como um dilúvio novamente. Deus estabeleceu o que então? Recolheu de que maneira? Milagrosamente a água num canto ali e congela essa água. Então, a partir daqui então, dessa formação aqui, nós temos esse tempo que um lugar está muito quente e o outro lugar está muito frio. A previsão, me parece que o Leonardo está falando que para essa semana vai esfriar muito, inclusive em algum lugar no sul vai ter neve. Enquanto isso que eu falei hoje com nossos amigos lá no Mato Grosso, estão com 30 e poucos graus, com calor. Então a diferença de temperatura é muito grande no próprio país nosso, quanto mais num globo no geral. Então, a partir daqui, quando Deus tinha feito, o homem não se cansava, trabalhava, era prazeroso cuidar do jardim de Deus. Hoje nós cansamos, se fadigamos. E Deus sabia, Ele fala assim, então vocês têm o quê? Um dia que vocês parem atividades seculares.
não trabalhe. Tira esse dia para o descanso, para a família aqui. Então há o quê? Essa controvérsia de hoje que nós vamos ver entre o sábado e o outro dia também. Adão teve o prazer de estar com Deus e guardar aquele dia juntamente com Deus. O outro que é Abraão, no tempo de Abraão aqui, dos patriarcas aqui, Gênesis 26, você está com a Bíblia aberta, é só ir para frente um pouquinho. Gênesis 26. E o verso 5. Gênesis 26 e o verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os quais preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Dentro dos mandamentos de Deus está que dia para guardar? O sábado. Nós temos os 4 primeiros mandamentos, as 4 primeiras tábuas, é relação entre nós e Deus. Não tenha outro Deus, não faça imagem, não tome o nome de Deus em vão e guarde o sábado. E os outros, a segunda tábua, é a relação entre nós mesmos. Honre o teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não cobice, não minta, enfim. As 2 tábuas estão ali. E aqui nós temos o quê? Abraão, aqui no tempo dele, também guardava as leis de Deus. Mesmo que nesse tempo aqui, ainda não tinha dado as 2 tábuas de testemunho. Isso vinha o quê? Passando o quê? De geração, o conhecimento que Deus passava para eles. Para frente, com Moisés, que ele recebe as tábuas, escritas os 10 mandamentos. Mas antes mesmo, eles já sabiam de todas as leis de Deus. Eles não adulteravam, era pecado, guardavam o sábado. Enfim, todos os outros não tinham outros deuses. O outro que nós temos aqui, no tempo de próprio Moisés aqui. Moisés, ele recebe, vamos lá, em Êxodo 31 e o verso 18. Êxodo, você só está, é só um livro para frente. Vou colocar aqui, pegar aqui, onde que ele recebe as tábuas. 31 e o verso 18. 31, Êxodo 31 e o verso 18. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escrita pelo quê? Pelo dedo de Deus. Nós encontramos aqui 2 passagens na Bíblia que Deus escreve, que são os mandamentos de Deus, e nós vemos aqui quando Jesus escreve perante a pecadora, no chão ali. A primeira aqui são escritas em tábuas, tábuas de pedras, pedra significa eternidade. O próprio Cristo foi falado dele como uma pedra angular da igreja. A pedra os construtores rejeitaram. Então, pedra tem um símbolo que não se mexe, não se muda, não se toca. E quando Cristo escreve no chão, ele escreve na areia. Na areia dá para fazer o quê? Apagar. E o que ele escreve ali? Possivelmente seriam os pecados da pecadora, ou o pecado daquelas pessoas que iriam apedrejar aquela mulher. Então ali começou do mais velho olhar até o mais novo, e todos jogaram as pedras no chão e foram embora. Mas aqueles pecados aqui, quando Cristo escreve no chão, não era para acusar eles, mas sim dizer assim: aqui está o pecado e eu posso apagar o pecado de vocês. Eles poderiam dizer assim: Senhor, então, perdoa-nos também, como está perdoando essa mulher, e saíram purificados, mas eles fugiram da presença de Deus. Então, nós vemos aqui que Moisés recebe da própria mão de Deus as tábuas escritas com os mandamentos de Deus, escrito pelo seu próprio dedo, escrito pela Trindade aqui. Temos como comprovar isso, que estava aqui Cristo, Espírito Santo e Deus nessa passagem aqui, mas nosso tempo hoje não permite. Outra questão para nós aqui também, o sábado do tempo dos profetas. Nós estamos aqui vendo, então, os patriarcas, agora os profetas a respeito do sábado também. Um deles aqui, Isaías. Vocês peguem e abrem Isaías 58. Ele mesmo escreve, Isaías 58. Abra sua Bíblia, Isaías 58. Isaías 58, 13 e 14.
Ele está mais ou menos no meio da Bíblia, né? Não é um livro difícil de achar. De Isaías 58, 13 e 14. Nós estamos vendo aqui a respeito apenas do dia de sábado no Antigo Testamento. Depois a gente vai ver um pouquinho no Novo Testamento. Isaías 58, verso 13, fala assim: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidares dos próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honrar e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor falou o quê? Disse isso. Não foi o ser humano. Então Isaías também fala assim de nós não profanarmos o sábado. Aí ele pergunta assim: nós guardamos o sábado perfeitamente? Não, nós não conseguimos guardar o sábado como é para guardar. Estamos o quê? Numa igreja militante, não triunfante. Estamos lutando. Mas esse dia Deus separou e nós estamos guardando ele. A gente já vai ver mais alguns detalhes sobre ele aqui. Qual outro profeta aqui que fala também aqui? Isaías nós já lemos aqui. Jeremias também fala aqui. Jeremias 17. Vamos para frente um pouquinho aí. Jeremias 17, verso 21 e o verso 22. Diz assim: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor de vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem a introduzais pelas portas de Jerusalém. Não trazeis cargas de vossa casa do dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai-vos o dia de sábado, como ordenou vossos pais. Jeremias aqui estava com um pequeno problema, as pessoas estavam indo para Jerusalém trazendo as cargas. E ele lembra o povo que estava saindo dos caminhos de Deus, não guardando os princípios das coisas de Deus, nem os mandamentos de Deus, e ele fala aqui, dá uma orientação para o povo: não façam isso, não tragam cargas no dia de sábado, não façam essas vendas no dia de sábado aqui, que as consequências haveria. Ele dá uma orientação então a respeito disso. E quando eu falo, não fará nenhuma obra, irmãos, aqui está um detalhe para nós. Uma vez uma pessoa falou assim: é impossível guardar o sábado. Eu falei: não é impossível, tenta guardar o sábado. Não, se você escovar o dente é uma obra. Eu acho que Deus quer pessoas higiênicas. Uma pessoa higiênica. Não dessa maneira. Então, obras que você fala, às vezes, obras que tenham o quê? Rendimento. Nós sabemos muito bem, nós podemos o quê? Visitar, fazer visitas, visitar doentes. Por exemplo, a gente vai visitar uma pessoa que esteja doente. Você chega lá, está acamada. E você vê a casa meio bagunçadinha assim, vou colocar a palavra assim, né? E você pega, você fala: dá licença com a pessoa, eu vou te ajudar. Você está doente, está acamado, eu vou te ajudar. Você dá uma organizada na casa e assim: isso é pecado? Não, não é pecado. Mas se a pessoa fala assim: buxa, muito obrigado, eu quero te dar 50, 100 reais. Não. Aí passa a ser o que? Uma obra. Não há pecado nenhum nessa questão aqui. Então nós podemos fazer muita coisa assim a respeito do sábado em relação ao ser humano, em visitá-lo, orar, dar estudo bíblico, enfim, muitas coisas. A obra se refere dessa maneira aqui, não da outra maneira aqui, como às vezes as pessoas pensam aqui. Muito para frente aqui, nós já lemos aqui. Outro profeta aqui, Ezequiel 20, verso 12, vamos lá. Está para frente um pouquinho. Ache lá, Ezequiel 20. E o verso 12. Ezequiel 20, verso 12. Estamos falando agora aqui
a respeito dos profetas. Os patriarcas também guardavam o sábado, os profetas, estão vendo aqui que estão guardando o sábado, aqui. Então, Ezequiel 20, verso 12, diz assim: também deis os meus sábados para servir sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Olha o verso 20 também, Ezequiel 20, verso 20. 20, verso 20. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é o sinal entre Deus e o seu povo? O sábado. Seu povo, o povo de Deus. Ele deixa o quê? Um sinal. Diz que ficou muito claro sobre isso aqui. Que entre Deus e o seu povo existe esse sinal aqui. Aqueles que guardam o sábado. Agora, no tempo de Jesus, vamos lá, ver o que está aqui. Ezequiel nós já lemos aqui também, o sábado, o ministério de Jesus. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, a primeira coisa assim, o sábado foi feito para que o homem descansasse. O homem não foi feito para que fosse criado o sábado. Vocês conseguiram entender? Então, assim, o próprio Cristo fala sobre isso aqui. Então, ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí, ele, continuando aquele próprio verso, ele fala que o próprio Cristo é o Senhor do sábado. Para nós entendermos corretamente aqui, a gente vê várias passagens na Bíblia que Cristo, ele faz várias curas naquele dia, sábado. Mas todas as passagens, tanto Marcos, Mateus, Lucas, para nós aqui, que vamos ler para vocês aqui, nenhum deles se refere assim, dizer assim, puxa, eu fui curado, então toma esse dinheiro aqui. Nenhum deles. Vamos ver Mateus 12, verso 12. Pega lá um pouquinho. Mateus 12. Vamos pegar um pouquinho o Novo Testamento agora. Mateus 12. E verso 12 também. Vamos ler do verso 9 em diante aqui, para nós pegarmos o contexto, né? Você tem que pegar não só um texto, mas vamos pegar todo o contexto. Verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga, igreja deles, achava-se ali um homem que tinha a mão ressequida. Eles, enquanto o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que respondeu, qual entre vós será que o homem, tendo uma ovelha e num sábado cair numa cova, não fará todo o esforço para tirar dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito ao sábado para fazer o quê? O bem. Jesus, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, ela era bem capciosa, né? Eles queriam pegar Jesus de jeito. E eles no sábado, quando uma ovelha caía, um boi caía numa vala, alguma coisa, eles iam atirar. Eles iam salvar. Mas quando foi para ser curado, eles acusavam Jesus. Então Jesus usa aqueles que eles estavam fazendo, tirando a ovelha, o boi do buraco da lama assim, aqui, para dizer assim, que esse homem que está com a mão machucada pode ser curado sim. É lícito no sábado fazer o bem. Então, quanto mais ele fala, vale o homem do que a ovelha. Quem vale mais, um ser humano ou um animal? Hoje nós temos um ser humano. Você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque as pessoas às vezes dão mais valor a animal do que a ser humano. Mas Jesus está claramente dizendo assim, vocês já que tiram esse animal, porque se vocês não tirarem, ele vai morrer. Morrendo, vocês vão ficar no prejuízo. A ideia deles é salvar para não perder dinheiro. Mas o ser humano não podia curar no sábado. A outra passagem para nós vemos aqui, Lucas 13. Lucas 13. E o verso 10.
Lucas 13, verso 10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. Perceberam que Jesus, ele sempre estava na igreja no sábado? E tem mais passagem ainda que fala a respeito de Jesus que estava no sábado, que era o costume de Jesus estar aonde? No sábado, na igreja. E aqui nós temos já a segunda passagem dizendo que Jesus estava ensinando no sábado. E verso 11, veio a mulher, possessa de um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-se Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, e imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga indignou-se de ver Jesus que curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há de ver de trabalhar. Vim depois nesse dia para sermos curados e não no sábado. Diz aqui, não no sábado, não tem interrogação aqui. Disse, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura do sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Porque movidos não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, e esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? 17 e o último. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Mesma questão também, Jesus usa a mesma questão também. Tem 6 dias para trabalhar. Jesus fala assim: mas você não tira o seu boi, a sua ovelha, para que coma no sábado, que vão pastar no sábado, que bebam água no sábado? Agora, por que essa mulher que está aí 18 anos presa por Satanás não pode ser curada no sábado? Percebam como eles queriam mais atacar a Jesus, acusar a Jesus, do que ter a empatia pelas pessoas. Eles não eram líderes religiosos? Eram. Por que eles não tinham essa empatia aqui então? Por que eles não iam atrás da pessoa ali assim? Agora, quando Jesus curava, vinha o quê? Todo o quê? Aquela acusação. Eu quero mostrar para vocês agora também em Lucas. Vamos lá para o final de Lucas. Deixa eu olhar aqui, 24. É 23 na verdade, verso 54. 23. Vamos ler do verso 20 aqui. Vamos ler do verso 20. 23, 50. Que é o sepultamento de Jesus. Diz assim: eis que certo homem chamado José, que ele era de Arimateia, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio de ações dos outros, natural de Arimateia, como eu falei, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Era o dia de preparação. E começava que hora que era isso? Sexta-feira. Todos nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. E aqui fala que começava o sábado. Começava o sábado. Era meia-noite? Não. Então, como é que nós podemos entender essa passagem? Aqui dizendo, se você pegar 23 e o verso 44, diz assim: já era quase a hora sexta. Escureceu-se o sol e havia trevas sobre a terra até a hora nona. Essa hora nona era que horas? 3 horas da tarde, e isso estava acontecendo. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, e às 3 horas da tarde, na hora nona que fala aqui, ele morre. Ele dá o último suspiro e morre. José de Arimateia vai nesse intervalo até Pilatos, pede o corpo de Cristo, porque no domingo havia o quê? A festa da Páscoa. Para que o corpo de Cristo não ficasse pendurado durante o sábado, na festa aqui, e nem no primeiro dia. Ele pede o corpo. Então, nesse pede o corpo que tem autorização, ele volta lá e tira o corpo de Jesus da cruz,
coloca num lençol, leva num túmulo dele, de José de Arimateia mesmo, que ele havia cavado em rocha, nunca ninguém havia sido sepultado lá, e coloca, e ele fala aqui no verso 54, que era o dia de preparação, e começava o sábado. Então, como é que começa o sábado agora? Agora vamos entender um pouquinho com vocês, nós temos que voltar lá para Levítico. Abre a sua Bíblia lá em Levítico 23, começo da Bíblia. Vocês estão prestando atenção que nós estamos falando de um dia, nós estamos usando o Velho Testamento, o Novo Testamento, para entender corretamente? O Velho Testamento não vale mais. Como que não? Como é que você vai estudar Apocalipse sem Daniel? Como é que você vai estudar as coisas que vão acontecer no fim do mundo sem os salmos que nós estamos estudando todos os dias agora? Então, vamos estudar aqui. Levítico 23 e o verso 32 para nós entender. Vamos lá. Levítico 23 e o verso 32. Para entender aquele verso nós lemos lá de José de Arimateia, quando o médico Lucas relata. Encontraram? Então lá, Levítico 23 e o verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligeis as vossas almas aos 9 dias do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso. Outra tradução fala assim, de um pôr do sol a outro pôr do sol celebrareis o vosso sábado. Então o dia, na verdade, ele não termina à meia-noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. A parte tarde é a noite, a parte manhã é a parte clara durante o dia. Então, quando dá o pôr do sol, como nós lemos aqui, dá-se o quê? Troca o dia. Então, se fosse agora, que dia que é hoje agora? Agora, que dia que é? Segunda-feira. Por quê? Já deu o pôr do sol. Não é meia-noite. Mas como é que vão entender isso? Vamos para Daniel. Vamos lá, abre o livro de Daniel 7. Ache lá. Daniel 7 e o verso 25. Eu quero que vocês encontrem. Estou já indo para o final, tá? Daniel depois dos profetas, né, Isaías, Jeremias, ali, vem Daniel já, no meio da Bíblia mais ou menos. Daniel 7, e eu acho lá o verso 25. Daniel 7. E o verso 25. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém, né? Vamos lá, Daniel 7, verso 25 diz assim, está ali. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Até aqui. O que Daniel viu? Que alguém, ou vamos dizer assim, o outro poder, ele fez o quê? Ele proferiria palavras contra Deus, magoou os santos de Deus, e ele mudou o tempo e as leis. As leis de Deus originais, que estão relatadas nas 2 tábuas, ou você pode ler lá em Êxodo 20, de 1 até o 17, explicitamente o que Deus colocou ali. Quando se muda a lei de Deus, eles tiram o 2º mandamento de Deus fora, arranca fora, que é não farás para ti mais de escultura. Como ficou só 9, ele pega o 10º mandamento de Deus e reparte em 2, que não é cobiçar as coisas dos outros, nem a mulher do próximo. Eles fazem 2 e volta a ter 10 ali. Então, a primeira coisa, ele mudou as leis de Deus e mudou o tempo, que fala aqui também.
O tempo, exatamente. Como é que pode um tempo ser de um dia para o outro meia-noite? Não, nós vimos aqui que o tempo ele é o quê? De pôr do sol a pôr do sol. E o sábado foi guardado ali, pelo José de Arimateia, que ele fala ali, de pôr do sol a pôr do sol. Você pode voltar, vamos voltar lá, para entender um pouquinho mais aqui. Apenas essa questão aqui de Lucas 23, o 54, que nós lemos aqui. Eu quero que vocês leiam de volta novamente um pouquinho para frente aqui. Lucas 23. E assim nós estamos estudando a palavra de Deus. Você pode ver que na Bíblia não existe uma página só de um assunto só. Mas nós estamos vendo aqui um pouco aqui e um pouco lá de um assunto só. Vamos lá, de volta aqui, Lucas. Lucas 23, o verso 54, de volta, e vamos continuar. Ó, era o dia de preparação e começava o sábado. 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram, segundo o quê? O mandamento. Todas as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, as outras mulheres que estavam lá, José de Arimateia fala assim, tá, Jesus está aqui, vocês estão vendo? Aqui fala assim, elas viram, vocês estão vendo Jesus aqui? Então, está depositado aqui, ó. Ele está descansando, está morto. Agora eu quero que vocês se retirem. Elas foram para o quê? Embalsamar o corpo de Cristo. Elas embalsamaram o corpo de Cristo? Por quê? Porque elas sabem. Mas Cristo era quem? Deus. Façamos o homem nessa imagem. Até na criação estava Cristo lá. Mesmo assim, respeitaram e não embalsamaram o corpo de Cristo no sábado. Mas tem outra explicação também aqui. Quando é que o corpo de Cristo foi embalsamado então? Quando ele foi jantar na casa e Maria Madalena foi lá, derramou perfume nos pés dele, enxugando com os cabelos, né? E o que Cristo falou? Ela veio para embalsamar para a minha morte. Já tinha sido embalsamado. Vocês entenderam? Então aqui todas as mulheres descansaram o sábado segundo o mandamento de Deus. As mulheres se retiram e no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscita. E eu pergunto, que dia que ele guardou morto? Sábado. Até na morte ele guarda. Ele fala em Mateus lá, eu não vim para mudar nenhum ti, nenhum i da lei de Deus, mas vim para o que? Cumprir. João também, ele fala, relata que Cristo fala assim, aquele que ama, me ama, guarda os meus mandamentos, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Nosso tempo está sendo estrangulado agora aqui, mas o livro de Atos tem pelo menos 7 menções que os apóstolos ali ficaram e no dia de sábado começavam a ensinar as pessoas. Em Atos 1, o verso 4, 3, 4, 5, ali assim mais ou menos, Cristo permanece 40 dias aqui nessa terra aqui, ensinando as coisas discernentes do céu, nenhuma menção dizendo o seguinte, foi trocado o dia. 2 passagens, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento, dizendo assim, eu, o Senhor Deus, não mudo. Se Deus diz que não muda, como é que o ser humano quer mudar? Obviamente que no catecismo diz assim que os papas, esqueci a palavra meio assim, são representantes de Deus aqui nessa terra e que eles têm o direito de mudar. No catecismo, não na Bíblia. A palavra de Deus permanece a mesma. No céu nós guardaremos o sábado. Essa acho que é a última palavra, a passagem que eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos lá, Isaías. Isaías 66.
Nós teríamos muito mais a mostrar para vocês a respeito, né? Que nós vamos ser julgados pelas leis, as leis de Deus. Todo julgamento aqui na terra existem normas. Por exemplo, a pessoa entra, vamos dizer assim, numa casa e a pessoa mata aquela pessoa lá. Mas é indefesa. Existe aquela lei que diz o seguinte: não, ele estava em casa, coisa e tal, o cara é ladrão mesmo, isso, aquilo, aconteceu isso, né? Então existe uma lei que vai ser julgada aquela pessoa. Mas a outra pessoa foi lá e roubou um monte lá assim, e tem o quê? Foi descoberto. Mas tem uma lei, não pode roubar, coisa. Então tem várias o quê? Leis que nós temos no país, o Código Penal e tudo mais assim, né? Que diz assim, como que os juízes, os desembargadores, seja o que for, devem julgar. Agora, quando vir Jesus Cristo para julgar esse mundo, Cristo também, Deus também há de julgar pela sua lei. Você tem, por exemplo, outro Deus? Não tem outro Deus, ok. Você fez uma escultura? Não fizemos, ok. Em cima da lei de Deus, como fala Tiago 2, verso 12, que Deus vai julgar a cada um de nós. Em cima do quê? Da lei de conduta. Se eu faço a coisa errada, Deus vai assim, o João é bonitinho, vai para o céu. Moacir não, você é feio, pá. Não é assim o julgamento. Não é quem é bonito, é feio, alto, não. O julgamento é assim, ele pega, por isso que fala assim, que foram abertos livros no céu para o julgamento. E mais o livro, são 3 livros, em cima dos livros está escrito nossos atos, em cima dos atos, conforme a lei de Deus. E a coisa é séria, irmãos, não é muito brincadeira não. Agora Isaías aqui, ele fala em 55, não vamos ler, 55, 17 em diante, um parâmetro do que é no céu. O boi vai brincar com esse, o cordeiro vai brincar com aquele, vão colocar a mão na serpente, não vai acontecer. Isso é o parâmetro que vai no céu. Depois ele fala em 66 ali, a pessoas assim que são excluídas conforme não andavam nos caminhos de Deus, melhor dizendo assim. Mas no verso aqui, para nós aqui, 23, que eu quero que vocês se atentem agora, verso 23, de 66 de Isaías, que fala: e será que de uma festa, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne perante mim me adorar? Diz aqui, assim diz o Senhor. Então, como falar de uma lua nova a outra, ou toda semana a lua troca, não troca? Uma lua nova, lua cheia, coisa e tal. Então, todo sábado, cada semana, vai vir o quê? Toda pessoa carne, perante mim me adorar. Aonde que está se relatando isso? No céu. Agora, se Deus ia trocar alguma coisa, ele não ia falar isso aqui. E falaria outras coisas. Mas deixou bem claro e bem mencionado, que até esse dia nós guardaríamos no céu o sábado. Nós lemos já isso aqui assim, que já mudou aqui. Teríamos, como eu falei, mas nosso relógio voou aqui, ele voou. Nós temos muito mais assunto a respeito disso aqui, né? Mas que Deus te abençoe, me abençoe a todos nós, que Deus possa realmente ter tocado nosso coração para o estudo dessa noite que nós temos. Domingo que vem, nós vamos já estudarmos os sinais da volta de Jesus Cristo. Então eu já falo para vocês, não faça plano, não marque nada para o domingo que vem. Nosso querido Paizinho que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por este momento que nós passamos estudando a Tua Palavra. O Senhor deixou registrado aqui para que o nosso conhecimento fosse pleno no Senhor. E sabemos, Pai, que esse dia que o Senhor deixou separado para nós é um dia memorável, um dia de descanso, um dia da família, um dia que nós vamos adorar o Senhor em espírito e de verdade. Porque não somente aqui na terra, mas no céu também nós estaremos no sábado perante o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo conhecimento que o Senhor dá para nós também. Pedimos ao Senhor que agora nos acompanhe aos nossos lares, sob a Tua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. Todos tenham uma boa noite, uma boa semana, que Deus abençoe e até quarta-feira, se assim Deus permitir.